nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que utilizamos muito no PA, né? Nós temos uma experiência de quase 20 anos no pronto atendimento, e o professor Issal, ele iniciou há vários anos atrás, utilizando o pensamento, aplicando, né, os meridianos distintos e curiosos no pronto atendimento de acupuntura, né? Mas é muito mais por desconhecimento, né, não familiaridade, do que por qualquer outra coisa. Então, no pronto atendimento, como o professor falou, nós recebemos bastante dor, né? E muitas das dores têm origem emocional. Para não dizer quase 100%, 99,9% das dores, elas têm origem emocional mesmo. Então, falou em emoção, pensou em canal distinto, ok? E como é que são formadas essas emoções, né? Na verdade, nós interagimos com o nosso meio, nós percebemos o meio em que nós vivemos, tanto o meio ambiente como as relações interpessoais, por meio dos nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição e tato, e com isso a gente tem uma emoção e um sentido dado à emoção. Então, eu vivencio determinado fato, vivencio de determinada maneira, dependendo da minha memória emocional, do meu background emocional, e isso eu vou gerar um sentido, ou seja, vai ter um sentido dado pela mente, sendo que isso fica registrado na nossa mente, gerando uma memória, ok? Então, dependendo do sentido dado pela mente, se ele tiver um sentido mais do sentido yin ou do sentido yang, ele vai ter acometimentos diferentes. Então, se o nosso sentido dado foi, puxa, minha vida acabou, perdi a alegria de viver, para que continuar vivendo, né? Nós vamos afetar os órgãos internos, né? E todo o Zhang Fu. E aí um ponto muito importante que a gente utiliza é o CS1, como o professor falou anteriormente, né? Já se nós estamos indo para um sentido de movimento, quero fazer, não posso, quero bater, não posso, tenho de aguentar, quero mudar e não consigo, tenho de fazer, obrigado, e etc, etc. Ou seja, tudo que está no sentido de movimento muscular, nós vamos acometer mais esse sistema Yang, e aí um ponto muito importante é o TA16. Então, de distinto, pontos fundamentais, CS1 e TA16. CS1, órgãos internos, TA16, de músculos, ok? Então, se tem o sentido Yang, afeta o meridiano distinto, né, do Sanjiao, do triplo aquecedor, né? E essa o mecanismo aqui. Então, dado Shen mente, que armazena nossas emoções, se tem o sentido de movimento, vai via meridiano do Sanjiao, do triplo aquecedor, né? Comunica com o Ximbao, que é o protetor, é o invólucro do coração, e ele vai via VC17, ele pode ascender até o VG20 ou ir para baixo aqui para o TA15, ok? Como o professor falou também, o TA16 é o ponto charneira, então ele pode ir tanto para o Taiyang, pode permanecer no próprio Shaoyang, ou pode aprofundar para o Yang Ming. Então, o que nós percebemos é que, dependendo da emoção que tem, né, ele vai para o Taiyang, para o Shaoyang e para o Yang Ming, ok? Então, as emoções, elas acabam repercutindo no nosso corpo, ou seja, dando as dores musculoesqueléticas. Então, se na minha mente tem um sentido de carrego o mundo nas costas, ou quero fazer, mas não posso, ou tenho de fazer obrigada, né, contrariada, tenho de aguentar, eu vou ocasionar... vou somatizar na minha coluna vertebral, porque quem aguenta, né, quem é o nosso eixo é a nossa coluna vertebral. Quero mudar e não posso, tanto geográfico quanto emocional, eu vou ter afecções de membros inferiores, ou não quero mudar, mas tenho de geográfico e emocional também, ok? Então, vejam que na nossa mente acaba repercutindo no nosso soma, no nosso corpo. E isso depende do sentido. Então, se tiver um sentido de raiva e de medo, por exemplo, né, do TA16, ele vai aqui acometer o Panguang. Se tiver o sentido de raiva e revolta, ele pode permanecer ali no Sanjiao ou no Shaoyang, e se tiver o sentido de preocupação, ele pode aprofundar, ok? Causando dores do sistema musculoesquelético. Então, vamos ver alguns exemplos, né, das aplicações clínicas, né, do uso desses distintos aí no pronto atendimento. Lembrando que quem dá mais dor musculoesquelética é
o sistema do TA16, ou seja, quando a gente tem um sentido dado pela mente de movimento, quero fazer, mas não posso, tenho de aguentar, quero mudar, mas não consigo, isso vai para o TA16. CS1 seria órgãos internos, ok? Então, vocês vão ver que TA16 é um ponto fundamental para o tratamento de dores do sistema musculoesquelético causado pelos meridianos distintos. Então, essa paciente, por exemplo, ela tinha uma ombralgia à direita, com uma limitação do movimento de abdução do ombro, ou seja, não conseguia fazer esse movimento de tocar a orelha contralateral, o que nos faz pensar no acometimento do meridiano do Dachang, do intestino grosso, e a gente sempre pergunta para o paciente sobre o fator emocional. O que é que está acontecendo na vida da senhora, no sentido de quero fazer algo, mas não posso. Se a gente for pensar, todo movimento ele tem um significado. No caso da ombralgia, ou seja, para a gente fazer esse movimento de abdução, no fundo, o que a gente quer? É o movimento do tapa. Então, você tem que perguntar para essa paciente quem que a senhora queria dar um tapa que não pôde, ok? E aí a paciente responde. Então, tem origem emocional, acometimento, sentido do movimento, acometimento do músculo esquelético, vamos fazer o TA16, tá? Então, um único ponto no TA16 com estimulação. Vocês vejam que o efeito ele é imediato, né? Puramente energético, puramente emocional, essa ombralgia dessa senhora, ok? Uma outra paciente aqui, uma lombalgia crônica e gonalgia bilateral com osteoartrose. Esse perfil de paciente é muito comum a gente receber no nosso pronto atendimento. Normalmente a gente raciocina assim, puxa vida, é uma senhora com um pouquinho mais de idade, é uma lombalgia já crônica, um processo crônico, a gonalgia bilateral, então provavelmente não deve ser algo específico do joelho, e com artrose. Então, com artrose, o nosso pensamento de médico ocidental, o que é? Não dá para fazer nada, não é isso? Dá para fazer agulhinha para aliviar a dor e a senhora vai embora para casa, né? Mas, se a gente perguntar para essa paciente, né, quais são os problemas emocionais que ela tem, né? Essa paciente referiu, tenho de aguentar. Lembra? A coluna é o nosso eixo. Sempre que tenho de aguentar, nós vamos somatizar na coluna. E é isso que ela está fazendo, lombalgia crônica. Quero mudar, mas não posso. E vai me dar o quê? Dores no membro inferior. No caso dela, ela está fazendo gonalgia. Sempre que um paciente apresentar uma queixa que for bilateral, gente, vocês já comecem a desconfiar. Será que tem distinto envolvido? Será que tem emoção envolvida? Né? Outro sinal muito importante que a gente valoriza muito é o sinal da palma da mão. Quando o paciente fala, dói aqui, ó, e aponta com o dedo, ele consegue localizar, provavelmente deve ser ponto de acupuntura, canal de energia cometido. Quando o paciente ele fala, olha, dói aqui, ó, o sinal da palma da mão, ok? Então, é dor de origem emocional, tá? Então, tenho de aguentar a coluna, quero mudar, mas não consigo, gonalgia, no caso dela, e não aguento mais, ok? Então, tem dor, sistema musculoesquelético, fator emocional envolvido, faça TA16. Vejam que ela tinha uma grande limitação aqui no movimento de flexão da coluna e no movimento do agachar, né? Com o TA16, localiza bem, estimula bem, tá? Isso daqui... o efeito ele é imediato. Óbvio que, se a paciente tem artrose, né, nós não vamos melhorar a artrose dela. Desta forma, o TA16. O TA16 ele acaba tratando a parte emocional e a limitação é dada pelo fator emocional. Mas, tudo que for energético aqui, ó, a gente acaba tratando. E a gente acaba percebendo que mesmo a artrose ela acaba melhorando muito. A limitação e a dor causada pela artrose acaba melhorando bastante, ok? Uma outra paciente aí com ombralgia crônica. Gente, prestem atenção. Chegou mulher, você sempre pergunta fator emocional, né? Mulher é 100% emocional, tá? Fator emocional de quero bater no marido, mas não posso. Então, chegou mulher, vírgula, ombralgia, vírgula, pergunte fator emocional, vírgula, mas quer bater em quem? Porque elas sempre querem bater em alguém. Se não for no marido, é na sogra. Se não for na sogra, é no filho. Gravem essa tríade aí que vocês vão acertar 100% das ombralgias, ok? Então, no caso dessa senhora, quero bater no marido, mas não posso, né? Então, ela fez uma ombralgia, tá? Vejam que, de novo, né, o movimento do esbofetear, né? Porque a mulher, quando bate, ela dá um tapa, ela esbofeteia. O homem, ele já dá um soco, ok? Então, ele faria uma ombralgia diferente, ele faria uma ombralgia causada pelo meridiano do pulmão e não do intestino grosso, tá?
Vamos fazer, então, TA16 de novo, e isola bem aqui o esternocleido, né, na parte posterior, estimula vigorosamente o TA16, que o efeito ele é imediato. Tudo bem? Vejam que ela também aqui tinha uma limitação, né, no movimento do coçar as costas ou abotoar o sutiã, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver que melhorou, ela já consegue elevar bastante, né? Mais uma paciente, uma ombralgia crônica, já falei, mulher, fator emocional, quer bater em quem? Se não for no marido, é na sogra, se não for na sogra, é no filho. Essa também quer bater no marido, então, aos senhores presentes, muito cuidado com as mulheres. Às vezes, a mulher que está dormindo ao seu lado quer lhe bater e você nem sabe. Então, vamos fazer o meridiano o ponto TA16, ok? Vejam que ela tem uma limitação também, ó, no movimento de abdução, não consegue, né, pegar a orelha contralateral. Vamos fazer o TA16 e a resolução lá é imediata, ok? Tudo bem até aqui? Outra coisa que pode causar a questão emocional, né, em nós é que, quando a gente tem emoções fortes, porque emoção a gente tem o tempo todo, algumas boas, grande maioria boas, ainda bem, e algumas não tão boas assim, algumas tristes e pesadas, né, algumas acabam sendo pesadas. Então, quando tem esse sentido de machucou o coração, então, é o paciente que fala assim, tal acontecimento, ou tal briga, ou a perda de um filho, machucou o meu coração, ok? Vai imediatamente lá para o CS1. Por quê? Porque o paciente vai elaborar, para que viver, a vida acabou, não tenho mais alegria de viver, ok? Tá? E aí a gente pode acometer canais distintos do C1, do coração e do ID, né? Porque o nosso coração é o grande armazenador, é o nosso imperador, ele armazena o nosso mental para a gente, né? O Shen-mente está armazenado no nosso Shin-coração. Então, os distintos que podem ser acometidos é C1 e ID10, tá? Então, por exemplo, essa paciente com a mesma umbralgia posterior, então está com dificuldade de fazer esse movimento de coçar as costas ou abotoar o sutiã, né? Após uma emoção forte, não foi só um quero bater, mas não posso, foi um baita, provavelmente o marido deve ter traído ela deve ter pego o marido ali, né? Então, foi uma emoção mais forte do que eu quero bater simplesmente, né? E aí vai acometer o meridiano do Shin e do Xiaoshang, que é o C1 e D10. Então, vocês sempre palpem C1 aqui no cávum da axila e o ID10, tá? Confirmado, tem fator emocional envolvido. Pergunta, foi uma emoção forte? Eu queria bater mesmo, ou fiquei com tanta raiva, ou fiquei tão triste que machucou meu coração. Façam C1, façam ID10 para melhora aqui desta umbralgia. Vejam que ela não conseguia fazer o movimento de abdução, e aqui ela não consegue fazer o movimento de rotação, né, de coçar, abotoar o sutiã, e agora ela já consegue, ok? Tudo bem, meridianos distintos? Tá? Então, sempre perguntem, emocional envolvido. Se ficar tratando só canal principal aqui, vocês vão ter os 60%, 70% de melhora, e o paciente vai voltar, daqui a 2, 3 dias, ele vai te ligar e vai falar, olha, doutor, voltou tudo para trás a dor. Você fala, puxa, mas eu circulei o canal principal, eu fiz a agulha corretamente, coloquei no ponto corretamente. Ok, raciocínio estava equivocado. Ponto emocional, lembra, TA16, CS1, distinto do coração e do intestino delgado também pode ser acometido, ok? Agora, vamos conversar um pouquinho e rapidamente pelo meridiano, para os curiosos, e as dores do sistema musculoesquelético. Então, nós temos utilizado lá no pronto atendimento, no pronto atendimento, né, essa decodificação, né, dos canais curiosos. Então, o Yang Qiao Mai está relacionado ao sistema musculoesquelético, do Mai à coluna vertebral, Dai Mai ao sistema articular e o Yang Wei ao sistema musculoesquelético também. Os outros curiosos acabam estando relacionados mais com o Zhang Fu, os órgãos internos, né, do que não causando dor, né? Quem causa dor no músculo esquelético são os 4 primeiros aí ilustrados. Então, o Yang Qiao Mai, ele, na verdade, qual é o papel fundamental dele? Carregar a água orgânica, que ela vem do Shen Rins, e ela acende, ela vai nutrir, ela vai esfriar, né,
o nosso encéfalo e também o nosso sistema musculoesquelético. Se vocês forem pensar, o encéfalo é a nossa parte mais yang, né, que nós temos. O neurônio é o yang do yang, né, porque o nosso mental fica aqui. Então, a gente precisa de um sistema que carreia o yin para poder resfriar esse yang em excesso. E o nosso sistema muscular também é só movimento. Nós precisamos de algo yin para refrescar, para resfriar aí tanto o yang, né? Então, dependendo do sentido dado pela mente, quero fazer, mas não posso, não quero fazer, tenho de fazer contrariado, obrigado, tenho de aguentar. Lembra, coluna é um fardo que estou carregando. Fardo que estou carregando, a gente carrega o fardo aqui. Lembra da figura do Atlas, né, que a gente carrega o mundo nas costas, então vai me dar cervicalgias, as nucalgias, pode ser cérvico-braquialgia, né, na combinação de tenho de aguentar e não quero fazer, mas tenho que fazer, né, ou um fardo que eu estou carregando e não quero fazer, enfim. Quero mudar e não quero mudar e tenho de mudar, então vai acometer meus membros inferiores. Então, o ponto do Yang Qiao Mai que a gente acaba estimulando é o bexiga 62, né? Então, gravem bem sintoma-chave: sono não reparador, dor do sistema musculoesquelético, sono não reparador, e acompanhado de fadiga ou ansiedade, acometimento do Yang Qiao, tá bom? Em geral, a gente pergunta, né? A gente não sabe perguntar para o nosso paciente sobre o sono não reparador, né? Nós, em geral, perguntamos: o senhor acorda como? No sentido de cansado ou descansado, né? Então, o paciente, quando a gente pergunta: o senhor acorda como? De pijama? Né, ele responde assim, de pijama, tá? Então, vocês perguntem se o sono, ele repousou, ele é um sono reparador, e também a questão do sonho. Se nós estamos sonhando e lembrando do sonho, é porque o sono está sendo reparador, ok? Se não, não está sendo mais reparador. Bexiga 62, na nossa escola, ele é um pouquinho modificado, então, desce do maléolo lateral, no ponto onde muda a cor da pele, é o bexiga 62, bem profundo, bem feito, bem estimulado, ok? Esse é o trajeto do Yang Qiao. Então, vejam que ele acaba resfriando todo o encéfalo, como nós estávamos falando. Ele toma conta dos olhos, então, ressecamento dos olhos é uma afecção do Yang Qiao. Por exemplo, se a senhora tinha lombalgia, com dores crônicas do sistema musculoesquelético, que é uma aula completamente à parte, nós não vamos falar agora, que nós não temos tempo, tinha sono não reparador e ela tinha um pouquinho de retificação da coluna vertebral. Então, quando você pede para o paciente fletir, né, você percebe a retificação da coluna vertebral, tá? Afecção do Yang Qiao Mai, então, é o diagnóstico. Vamos localizar bem o bexiga 62, maléolo lateral, desceu aqui na transição da cor da pele, onde muda a cor da pele, pá, profundo, estimulem bastante, tá? O efeito também é imediato, tá? Então, canal curioso acometido. Lombalgia crônica com retificação aqui da coluna vertebral. Vejam que ela não consegue fazer esse movimento, né, de flexão para trás, tá? Tinha sono não reparador, questões emocionais envolvidas. Vamos fazer o Yang Qiao Mai, então, bexiga 62, e a gente consegue melhorar tanto este movimento quanto o movimento de flexão posterior da coluna, ok? Do Mai é um outro canal muito importante, um canal curioso muito importante. Ele também carrega água orgânica. E ele leva, né, o ponto Jing, ele carreia, ele leva energia para toda a parte da coluna vertebral e leva ao encéfalo também. Então, tem rigidez de coluna vertebral, vamos pensar em do Mai, tá? Isso daqui é o trajeto dele, não dá para falar agora. Então, tenho de me manter rígido, não posso fraquejar, tenho que ser firme, né? Tenho que manter firme meus pensamentos, eu tenho que comandar, não tem que ser muito rígido, vai acometer do Mai, ponto de abertura ID3, tá? Então, sintoma-chave, rigidez de coluna vertebral, pode ser patologia do sistema nervoso central também, porque ele leva toda a água aqui para o encéfalo também, e ID3, ok? Então, esse é o exemplo, rigidez de coluna vertebral, retificação de coluna vertebral com dor. Vamos fazer do Mai, vejam que o efeito ele é imediato, ok? Meu tempo está acabado. Tem mais um canal curioso, mas isso a gente deixa para uma próxima oportunidade, tá bom? Desculpem a correria, tempo muito pequenininho para falar. Obrigada. Obrigado, doutora Márcia.